Fala pessoal, beleza? Tudo bem? A gente está aqui na trilha de inovação com dados em nuvem. A gente vai falar um pouquinho de como você pode aí economizar, né, despertar a economia dos dados do seu ambiente de recuperação de desastre, né, que você tem aí com o seu DataGuard. A ideia aqui é mostrar para vocês como a gente pode usar os nossos ambientes de DR, nossos ambientes de DataGuard, para você poder dar um uso mais inteligente para ele, para você poder extrair dados dali, para você poder extrair relatórios e aproveitar, já que a tecnologia está ali, né? Você aproveitar tudo isso para você conseguir tirar um pouquinho das cargas que você tem na sua produção e tudo mais. A gente vai explicar bem rapidinho aqui como funciona um DataGuard, né? E depois a gente vai partir para algumas demos aí. Tá? Quem não me conhece, meu nome é Mário Barduc, eu sou Product Business Development Manager de Altec aqui da Oracle, né? Eu sou da vertical de Cloud Systems, eu trabalho no time da América Latina, eu trabalho aqui na Oracle há 3 anos, já trabalho com Oracle há quase 20 anos aí, denunciando a idade, e comigo hoje está aqui o Calixto e o Diego. Calixto, fica à vontade aí, obrigado pela participação. Opa, pessoal, salve para todos aí. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Calixto, trabalho aqui no Oracle Solution Center, na Oracle, tá? Junto com o Diego Peruel. Diegão, vontade aí, meu. Opa, pessoal, fala aí, tudo bem? Então, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa trilha e obrigado aí, Marião, pelo convite. Trabalho junto com o Calixto aqui, então, no Oracle Solution Center, aqui na divisão da América Latina, né? Há bastante tempo aí juntos já trabalhando com o Calixto e espero que vocês gostem aí de todo o conteúdo e o material que nós preparamos aí junto com o Marião para conhecimento de vocês, tá? Tamo junto. Valeu, Marião. Legal, valeu, Diego, valeu, Calixto. Tá. Bom, a gente vai aqui falar só um pouquinho da diferença entre DataGuard e Active DataGuard, né, para você saber o que você pode acessar e o que você não pode, os tipos de standby que a gente tem, né, porque cada um dos tipos você pode dar um uso diferente aí para tirar esses dados aí de dentro ou para fazer testes e assim por diante. A gente vai falar disso. Os modos de proteção, né, para você entender se você está acessando um DR em real time ou alguma coisa que tem um pouquinho de delay, enfim. E daí a gente parte para as demos, que é a parte emocionante aqui da coisa, que a gente vai ver se tudo que a gente está falando não é mentira aqui e se a gente vai conseguir fazer todos os acessos que a gente deveria, tá bom? Então, basicamente, aí a gente vai falar bem rapidinho o que é um DataGuard e o que é um Active DataGuard. Por que essa diferenciação é importante? Porque é uma das confusões que o pessoal faz por aí. Primeiro, DataGuard é uma feature do banco de dados Oracle. Tá? É uma feature, é algo que já está embarcado lá no banco de dados Oracle, diferente de uma option que você precisa pagar por essa option. Né? Então, basicamente, você tem o seu sistema de produção aí, né, suas aplicações e seu banco de dados, e você tem uma replicação do outro lado. Simples assim. Essa replicação ela é feita por algo que se chama Redo Transport Services, ou seja, cada operação que você faz na sua produção, você vai replicar ela para o outro lado, para o seu DR. Você vai replicar tanto operações de DML, ou seja, manipulação de dados, quanto operações de DDL, definição de estrutura de tabelas, estrutura de triggers e tudo mais, né? E esse Redo Transport Service aí, ele vai controlar essa transferência automatizada, diferente das versões standard do banco, que você tem que fazer manualmente essa transferência, né, transferência dos arquivos e tudo mais. Aqui você vai fazer tudo automatizado, você vai fazer configurações na sua produção, configurações no seu DR para receber esses arquivos aí, ou essas operações que você vai mandar, e esse outro lado vai ficar atualizado em tempo real, mas ele fica fechado. Tá? Então você não pode fazer nenhuma operação ali. Se você quiser fazer uma operação ali, por exemplo, um select, alguma coisa, você precisa parar a replicação e abrir esse banco em modo de leitura, em
em read-only, faz o que você precisa. Nesse momento, sua aplicação de archives ela para, ou seja, seus dados não estão mais em real time ali, então você vai ter um delay de dados. E depois que você terminou de usar, por exemplo, você pode voltar a aplicar os archives. Tá? Então, assim, em geral, quem é cliente que tem um DataGuard, ele não usa o DataGuard para extração de dados. Aí é realmente só um DR, realmente só uma salva a mais ali do seu ambiente para uma continuidade de negócio, tá? E tudo isso você pode fazer o gerenciamento por uma ferramenta que chama DataGuard Broker, ou DG Broker, aí para os DBAs. Então, quando o seu DBA fala, eu vou ver no DG Broker lá se está replicando alguma coisa, é uma ferramenta aí que você usa, pode ser linha de comando, pode ser interface gráfica e assim por diante, tá? Diferente de um Active DataGuard. Como eu falei, aí o Active DataGuard é uma option de banco de dados, ou seja, você paga mais por ela. O princípio é o mesmo, tá? Então você tem lá a sua produção, você tem aqui seu DR e você tem o Redu Transport Service replicando tudo o que você precisa, tanto DML quanto DDL. Qual a diferença disso, né? Primeira diferença, esse cara aceita que você faça backups a partir dele. Então, por exemplo, você não precisa mais colocar sua carga de backup ali na sua produção. Você pode fazer backup a partir do seu DR. Tá? Outra questão interessante é a questão de aplicação de patch. Existe algo que se chama DBMS Rolling, que é para você fazer uma aplicação de patches no DataGuard mais facilitada, vamos falar assim. Né? Você consegue fazer a aplicação de patch sem gerar indisponibilidade na sua aplicação com uma disponibilidade mínima. Tá? Também uma característica interessante. O Automatic Block Repair, ou seja, você consegue recuperar um bloco corrompido do seu banco de dados, inclusive no nível de bloco, né, que é o menor nível da informação dentro de um banco de dados Oracle. Né? Então, um bloco de informação corrompido, você consegue fazer isso dentro de um Active DataGuard. E a parte mais interessante para a gente aqui, que vai de encontro ao nosso assunto, que é esse banco ele não fica mais fechado. Esse banco ele fica aberto em modo read-only. Só que ele fica aberto recebendo todas as atualizações que ele precisa. Então, fiz um insert aqui, 1 milissegundo depois, dependendo da velocidade da sua rede, enfim, você vai ter esse dado lá do outro lado. E você pode, como desenvolvedor, por exemplo, fazer selects em cima dessa base. Você só não pode fazer inserts, por exemplo. Então, o DataGuard ele tem um mecanismo de, entre aspas, aí, defesa, que se você quiser fazer um insert ali daquele lado, você não vai poder. Né? Ele só recebe inserts da produção, por exemplo, ou deletes, enfim, o que for. Porém, você consegue, por exemplo, extrair relatórios pesados dali. Ou, por exemplo, como você está em real time, você consegue fazer uma extração de dados para o seu BI, por exemplo, para o seu DW e assim por diante. Então, você tira toda essa carga que é extremamente pesada da sua produção e, principalmente, você tira aquela briga que você vai ter sempre eterna com o DBA de que você não pode rodar isso nessa hora porque você vai prejudicar a produção. Né? Então você não pode rodar de manhã, você não pode rodar à tarde, você não pode rodar à noite e assim por diante. Então essa base ela fica aberta em modo read-only para você aproveitar. Então a partir daqui você consegue usar o seu DR para você fazer essas extrações de dados. Além disso, tem mais um negócio aqui que é um negócio interessante, chama DML Redirection. Eu falei que você não pode fazer, mas por exemplo, você pode fazer updates no seu DR. A partir da versão 12 do banco de dados, você pode, por exemplo, pegar uma tabela, atualizar essa tabela, e essa tabela pode ser atualizada a partir do seu DR. Qual que é o grande lance aqui? Né? Na verdade, você vai mandar o comando de update aqui no seu DR. O que ele vai fazer? Ele vai mandar esse comando lá para a produção, vai fazer o comando na produção e vai retornar replicando o dado aqui para o DR. Então, na verdade, você não está fazendo o update diretamente no DR. Você está fazendo lá na produção e você está replicando esse dado para cá.
pode ser interessante em algumas situações. Tem que tomar bastante cuidado, porque no conceito de um DR, ele deve ser exatamente igual à produção, e no momento que você está dando um update por alguns milissegundos, ou segundos, ou minutos, ele não está igual, mas pode ser uma situação que você ache interessante de fazer, então é bom vocês saberem que vocês podem fazer. Tá? Também Talvez a ideia, né, gerenciar... Marião? A ideia de Entendi. você. Talvez seja a ideia de você tirar o workload também, né? Um pouco da sua Pode produção, ser, pode ser, né? pode ser. Pode ser. Sim, assim, cara, isso é aquela história, né? Se a opção está ali, Sim. ela pode ser usada, desde que bem pensada, né? É como tudo dentro do banco de dados, né? Algumas pessoas falam, você não deve fazer tal coisa em tal momento. Pode fazer, desde que bem pensado, bem estudado, sabendo os impactos e tudo. Então, sim, pode ser um dos casos de você, de repente, tirar um workload maior aí direto da Sim. produção ali e fazer desse lado, né? No final do dia, na verdade, você está fazendo na produção também, né? Você só está fazendo a partir de uma outra origem, vamos chamar assim, né? Do mesmo jeito que o DataGuard, né, você vai ter os dados aqui desse lado em real time, aqui do lado do DR em real time. Sim, Isso é vai ficar ali apply, importante. né? Isso, exatamente. A gente vai ver os modelos e os modos de proteção ali depois. Esse real time, ele pode ser realmente real time, ele pode ter um pequeno delay, né, um lagzinho ali, que na linguagem dos DBAs é como eles chamam, os lags, né? Em geral, é algo que está em real time. Então, se você for fazer uma extração de DW, de BI, ou o que quer que seja, um relatório, aquele relatório pesadão que você tira uma vez por mês para o seu diretor, aquele que o cara quer o resultado dos últimos 10 anos, e você tem que chegar e fazer 5 milhões de contas para sair em 3 linhas depois no fim, que é pesado, é custoso, você pode fazer todo aqui do lado do DR. E acho que isso é o grande lance, né? Muita gente desconhece isso, e muita gente, às vezes o DBA não deixa que seja feito isso. Né? Então acho legal. Pô, eu sou um dev, você é um DBA, a gente senta, conversa, vê a melhor forma de fazer, e aí usa mais uma ferramenta que a gente pode ter aí para... Você não... Muita gente tem um conceito de DR de que ele tem que ficar lá paradinho, né? E hoje em Sim. dia o DR ele pode ser um pouquinho mais, né? Aquela brincadeirinha, um pouquinho mais assim, tá bom? Então essa é a grande diferença. E aí você pode ter alguns cenários aí, né? Você pode ter, por exemplo, vários DRs da mesma base, e você pode ter DRs para várias situações. Né? Você pode ter um DR com uma cópia primária, para fazer realmente um DR, né? um HA aí, para fazer failover e tudo mais. Você pode ter ali o segundo cara, por exemplo, um cara para fazer query e reports, que é o que a gente está falando aqui. Né? Pô, então ele está aberto, eu posso criar uma segunda cópia, então a primeira cópia que é de DR lá do DBA, deixa lá quietinha, posso criar uma segunda cópia, eu posso criar até 30 DRs da mesma base. Então eu posso criar outras cópias aí, eu posso ter uma área, um banco aberto para teste, depois a gente mostra ali, eu vou mostrar a diferença dos tipos de DR, né? E assim por diante. Aí posso ter o banco para backup, que aí é mais para o lado do DBA, tudo. Posso ter um banco aqui, ó, para fazer o offload de um Golden Gate, por exemplo. Se você usa Golden Gate para fazer replicação, aí muitas empresas usam, você pode fazer também, e assim por diante. Então, assim, de novo, é uma ferramenta bastante interessante. Ela já está lá sendo usada, ela abre algumas opções a mais para você, de repente, tirar um pouquinho do workload da sua produção para você colocar ali. Só colocando na linha do tempo aí os avanços do DR, né? Então ele começou lá na versão 11.2, a gente já está na 19, na verdade a gente está na 21C agora, né? Que a gente acabou de lançar para o On-Prime, na nuvem a gente já tinha essa versão. Tem um monte de inovação ali, não vou ficar passando por nenhuma, que fica só mais para ter para vocês terem a visão de como ele evoluiu. Antes do 11.2, né, a gente tinha muito o DR manual, né? A gente tinha que fazer muita coisa manual.
Então, no momento das operações, você não tinha também tantas opções de deixar tudo aberto, de você poder fazer selects aqui e ali, tudo era um pouco, aliás, era muito mais limitado, né, nas versões 9, 10, aí a partir da 11 que realmente ele incorporou e ficou bastante interessante, principalmente essa parte que a gente está falando aqui. Tá? Agora os tipos de stand-by aí, e é só importante a gente entender as diferenças de nomenclatura aí, que bom, primário stand-by, né, os bancos, um banco de dados de stand-by, é o que eu falei, né, ele é uma cópia transacionalmente consistente do banco de produção, né? Então você pode ter até 30 dessas cópias ali, né? Seguindo boas práticas de replicação também, esses bancos obviamente não devem estar no mesmo lugar, devem estar distribuídos aí em outros data centers, em outras localidades, em outras regiões, né? Você tem algumas ferramentas que você pode usar, né? Então interface gráfica, interface de linha de comando, o DG Broker, que para você fazer a administração de um DR é por ali que você deve usar, né? Antigamente era meio que opcional, mas a partir da 12C principalmente é a ferramenta que você tem que usar, ou se você quiser usar a interface gráfica aí pelo Enterprise Manager, tá? E aí a gente tem 4 tipos básicos de standby que a gente pode fazer, né? Primeiro, que é o mais comum aí, que é o physical standby, ou standby físico, que aí basicamente ele é aquele primeiro cenário que a gente pôs lá em cima, que é uma cópia fiel da produção. Então você tem seu banco de dados de produção, você gera uns arquivinhos lá de banco de dados, para quem não sabe, que se chamam redulogs. Esses redulogs são arquivados em disco, em arquivos que chamam archive logs. Esses archives são enviados para o standby e daí são aplicados aqui no standby. Exatamente igual ao que você tem na produção. Então, se você fez se fosse um arquivo TXT, um archive log, se você fez um insert lá, ia ter o comando de insert aqui. Você fez um update lá, ia ter o comando, e assim por diante. Então, você tem a aplicação em real time, igual eu falei, né? Você tem garantias, isso a gente vai ver lá nos modos de proteção, mas você tem garantias de que esse dado foi aplicado. Então, se você tiver com esse banco de dados em Active Data Guard, você consegue, por exemplo, jogar seus relatórios aqui, ou sua extração de BI, né, seu ETL, alguma coisa do tipo. Você pode tirar relatórios, você pode fazer alguma query por conta de algum suporte que você tem que atender, tudo. É uma cópia fiel ao seu banco de produção. Tá? Então, esse é o primeiro tipo de standby. O segundo tipo de standby é o logical standby. Você vai ver que ele muda um pouquinho na sua teoria aqui. Você gera o dado do mesmo jeito, gera o redo, você gera o archive, só que antes de aplicar aqui no lógico, né, no logical standby, você transforma os archives em comandos SQL. Você, que eu digo, o Oracle, né, o banco de dados. E daí você aplica as instruções de SQL aqui. Lá você aplicava os archives, aqui você aplica as instruções. Só que aí tem um lance interessante, né? O standby lógico, você vai sincronizando ele pelo SQL Apply Process, lá tudo, né? Só que a hora que você abre ele para fazer consultas, ele para a aplicação. Tá? Então você pode ter aí um delayzinho da coisa. Outra coisa, você tem a possibilidade, e aí que é o lance mais interessante, de você ter um standby com as informações, uma organização física diferente do seu banco de produção. Então, por exemplo, você pode ter uma estrutura de data files e tabelas aqui de um lado, e aqui desse lado não ter exatamente a mesma estrutura, aqui do lado do DR. Para fazer teste, para você testar uma mudança de sistema, para você, de repente, te pediram aí numa ordem de serviço para você mudar o acesso à tabela XYZ para o relatório XPTO, e de repente você quer testar uma estrutura nova. Tem como você fazer isso nesse tipo de standby, né? O standby físico é exatamente o mesmo modelo. Tá? Você não consegue mudar o modelo. Então você tem na produção, você tem que ter no DR.
Tá? Aqui não, aqui ele é um pouquinho mais flexível, vamos dizer assim, né? Você tem o snapshot, né? Que, na verdade, o snapshot você converte um standby físico ou um standby lógico em um snapshot, né? E aí você, ele permite que você, nesse momento, você faça operações de read, write e gravação ali dentro, né? Você recebe isso lá pelos Redus também, né? Você vai recebendo os arquivos pelo Redu, tudo. Só que o snapshot, do mesmo jeito que eu falei anteriormente, ele não faz a aplicação naquele momento que você está com o banco aberto. Então ele para a aplicação dele, você usa do jeito que você precisa, então você não tem esses dados exatamente em real time, você tem só até o momento que você transformou ele no snap, e depois disso você até consegue voltar esse modelo dele para o estado anterior, vamos dizer assim. Né? Então, de repente, você pode fazer um teste numa réplica exatamente como está naquele momento. Então você pede para o DB, ela transforma no snapshot aí para mim. Você transformou no snapshot, faz os testes, pô, apliquei, sei lá, mudanças de estrutura de tabela, dei update para ver se está tudo certo, tudo. Pô, terminou. Eu posso voltar esse cara para um físico ou para um lógico, e aí as atualizações vão voltar a ser feitas. Você vai fazer, bem grosseiramente falando, aí, como se fosse quase um reinstate ali do seu banco de dados. Também é legal, principalmente para a parte de teste de patch, de atualização de sistema, né? Acho é uma opção legal que vocês podem usar aí, né? E aí, como eu falei, depois que você retorna esse cara, você vai retornar ou o físico ou o lógico, você vai retornar e ele vai começar de novo a fazer as atualizações do jeito que você precisa. Então, na verdade, ele nem é um tipo de standby, né? Ele é quase que um plus do standby físico ou do standby lógico, tá? E por fim, você tem um cara aí que chama Cascade Standby, que você vai fazendo um cascateamento dos standbys aí. Esse é mais incomum de você encontrar, e também, assim, o conceito acaba sendo o mesmo lá do standby físico para você que quer acessar os dados e tudo mais, né? Então você vai ter aí um cara, por exemplo, um standby aqui, você vai ter um banco aqui no Brasil, um standby lá no Congo, sei lá, você vai cascatear esse cara e você consegue cascatear o standby. Então você manda os arquivos para cá, para o Congo, e do Congo você manda lá para a China. Para que isso é usado? Para quando você tem problema de rede muito lenta, tudo, e você quer ter mais que uma, duas cópias, e você não pode esperar a confirmação de todas as cópias. Então você, literalmente, você cascateia o envio de reduz e tudo mais, né? O que acontece é que depois da versão 11 não, desculpa, versão 12, não tem mais sentido usar o Cascade, né? Porque depois da versão 12, na versão 12, aliás, se criou algo que se chama FarSync Instances, né? FarSync Instance não é exatamente também um tipo de banco de standby, né? Ele é uma instância que ela não tem data file, não tem nada, ela só tem gerenciamento de control files ali, de arquivos de controle, e você usa ela basicamente para a mesma coisa do que o Cascade lá. Só que você não vai precisar ter um banco inteiro ali colocado e tudo mais. Então você vai jogar alguma coisa ali para o Congo, e do Congo, por exemplo, você vai distribuir para vários lugares e vai cascatear da mesma forma. Só que, diferente do Cascade, esse cara aqui, ele não é um banco de dados. Ele é só um FarSync. Então ele não tem toda a estrutura. Se você tiver um banco de 10 teras aqui lá no Cascade, você tinha que ter um banco de 10 teras, e aí para você replicar para os outros lugares. Agora não. No FarSync, você vai ter não posso nem chamar de banco, é uma instância, tudo bem, mas não é um banco de dados. Você consegue cascatear o restante. Beleza? Por fim, e muito rapidinho aqui para falar para vocês os protection modes, que são importantes para você entender se você está acessando alguma coisa que é um dado real, ou pode ser que você tenha algum lag assim, né? Então, questão de síncrono e assíncrono. Então, o DG, né, o DataGuard usa muito se a transação ela
pode ser confirmada no primário, gerada lá para o DR, e se ela tem ou não que ser aplicada no DR para retornar o OK. Tá? Então, questão de síncrono e assíncrono aí pro DR dessa forma. E o affirm e no affirm, né? Aí a questão dos redo, log, transportations, a mesmo esquema. Se só o recebimento do dado do outro lado já basta para ele, ou se além de receber, ele tem que ter uma confirmação de que ele vai aplicar esse cara lá do lado do DR. Então, são coisas mais internas dos DBAs, mas é legal que vocês saibam. E aí você tem 3 protection modes, na verdade, eu vou falar por que 3 e não 4, mas você tem aí o Maximum Performance, que é o modo default, ele privilegia performance. Então, assim, basicamente, eu faço uma operação na produção. Se der, se o standby estiver no ar, se ele estiver disponível, se a rede estiver disponível, eu mando para lá. Se eu mandar, ou quando eu vou mandar, não importa. Minha vida na produção segue normalmente. Né? Então, assim, se o standby estiver inacessível, por exemplo, o primary continua a sua vida e a hora que der que ela voltar para o ar, eu mando isso para lá. Então, você pode aí ter perda de dados, por exemplo. Então, se você estiver fazendo um DR, ó, você estiver fazendo lá uma base de relatórios, lá no seu DR, e de repente sua rede ficou indisponível e você está nesse modo de performance, pode ser que o seu relatório esteja com um delay. Então, pode ser que não tenha o dado que você queria ali. Isso tem como ser monitorado por DBAs e tudo mais, mas, então, assim, o Maximum Performance não tem nenhuma atividade na produção que vai ser atrapalhada pelo fato de não mandar lá para o outro lado, lá para o DR. Tá? O Maximum Available, que é esse do meio aqui, as transações são executadas com commit e tudo, e a gente manda o redo lá para o outro lado, no DR. Quando chegou do outro lado do DR, neste momento que eu recebi, eu já mando aqui para minha produção e falo, pode seguir sua vida, que eu vou dar um jeito de aplicar ele aqui. Pode ser que se aplicar ele desse lado, do DR, demore 30 segundos, demore 1 minuto, demore 1 hora, sei lá o tamanho da coisa que vai ser feita. Ou então pode ser que meu standby desse lado aqui esteja, do lado do DR, esteja fora do ar, de verdade. Esse mandar, a hora que chega eu mando, a minha produção vai ficar esperando até eu mandar esse OK de volta. Né? Então você pode ter aí um delayzinho caso esse enviar e voltar seja um pouco mais lento. Né? Se a sua rede cair, ele assume a mesma coisa do Maximum Performance, ou seja, ele fica arquivando aqui na sua produção e a hora que der, ele manda lá para o outro lado. Então, do mesmo jeito do Max Performance, você também pode tirar um relatório que esteja com delay ou com alguns dados ainda que não foram confirmados ali. Tá? Não é que está inconsistente, não é que nada disso. É só que os dados ainda não foram aplicados. E você tem o Maximum Protection, que aí esse cara como o próprio nome já diz, é a proteção total do standby. O que acontece? É o melhor dos mundos, porque você garante que você não vai ter perda de dados. Para o DBA, é muito bom. Para você que está tirando relatórios daquela base, também é muito bom, porque você não precisa se preocupar que seu relatório é fiel à sua produção. Qual é o problema? Mandei o archive aqui para o DR, ele recebeu no DR e ele precisa aplicar. Só depois de 100% aplicado que ele volta o OK para sua produção. Se isso demorar 5 minutos, por exemplo, sua produção, aquela operação fica congelada por 5 minutos. E isso pode ser um problema. Né? Então, muita gente não usa esse modo porque ele pode sim afetar a sua produção. E pode ser que você chegue num momento ali que você fique congelado porque o seu DR ainda está aplicando as alterações. Imagina que você está dando uma carga de dados e essa carga é muito pesada e quando você manda para o DR, ele vai ser pesado lá do outro lado também. Então pode ser que tenha um problema. Pensando no lado de dados, é o melhor dos mundos, porque você garante que os seus dados são exatamente iguais à sua produção. É bem legal. Tá? Tem um outro modo que na verdade não é nenhum modo, mas que algumas documentações tratam dele, que é o Fast Sync. Né?
não muda muito dos caras de cima, eu só deixei aqui como uma curiosidade aí, é mais curiosidade para os DBAs, na verdade, né? Mas ele faz um no affirm síncrono. Como que faz isso? Sinceramente, eu não sei, né? Porque é uma caixinha preta, mas a gente consegue garantir que mesmo sem aplicar, a minha produção pode continuar voltando aqui, seguindo a vida dela normal, que eu garanto que eu não vou ter perda de dados do outro lado, né? Então, para a gente aqui, para o nosso Seria tema... mais a questão do fast sync ali, né? Que ele bufferiza a informação e depois ele faz o acknowledgement, Isso, né? Já isso. retorna, né? Para o nosso tema aqui não faz grande diferença, o importante só é saber que, ora, você pode estar num relatório que está com tudo 100%, ora você pode estar num relatório que pode estar com alguns dados para trás, ou faltando alguns dados, dependendo do nível ali de protection mode, porque, enfim, né? De novo, não é que seu banco de dados está inconsistente, mas ele está com lag a partir da produção. Pode ser de 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos aí, só seu monitoramento pode dizer. Beleza? Muito por cima, é assim que os data guards e os standbys funcionam, né? Claro que tem muito mais detalhe, mas aí para o nosso assunto aqui, isso não faz grandes diferenças. Agora eu vou parar de compartilhar minha tela, Calistão, e aí você e o Diego podem assumir aí as demos e a gente vai tocando o assunto. Valeu, Marião. Dando continuidade aqui, nós vamos fazer para vocês, pessoal, agora uma demo, algumas demos, né? São 3 demos que eu e o Diego vamos executar para vocês, tá? Então, só apresentando um pouco melhor para vocês aí. Meu nome é Vinícius Calisto, eu trabalho aqui na Oracle, na área chamada Oracle Solution Center, tá? Juntamente com o Diego, né? Então, hoje aí, só para formalizar um pouco do que o Mário falou, nós vamos aí executar algumas demos para vocês, demos simples, mas que bem usual, que vocês vão utilizar bastante, a parte de desenvolvimento, essa parte de dev, acaba utilizando bastante, né? Então, a gente vai falar um pouco ali do DML Redirection, o Diego vai fazer uma demo para vocês, tá? Vou fazer uma demo de snapshot, standby, que é muito importante no dia de hoje aí, então... você desenvolvedor aí que precisa fazer às vezes alterar um parâmetro, alterar uma informação numa tabela, mas essa tabela só tem ou ela só está ali, precisa ser com os mesmos dados da produção. Então ajuda bastante. Você consegue abrir seu standby ali abrir seu standby como o seu data guard como standby, né? E aí você consegue fazer todas as alterações que você precisa abrir ali seu data guard como um snapshot, você consegue fazer todas as alterações que você necessita, né? Fazer os testes necessários, porque aí o seu banco de dados vai estar uma cópia fiel do seu primário, da sua produção, né? E após isso você pode voltar ele como um Active Data Guard novamente, tá bom? Então, vamos lá, eu vou fazer um overview para vocês aqui do nosso ambiente, e em seguida nós vamos para as demos, tá bom? Ok, vamos lá. Galera, só para vocês entenderem, essa nossa estrutura aí é o seguinte: nós temos o primário que está aqui no Brasil, tá? E o nosso data guard, ele está na região de San José, tá bom? Então, nosso primário aqui, nosso plano de chama primário, tá? Primary Database. Temos aqui o DBDG, underline DBDG, que é um DB System, tá? Tá lá na região de San José, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês aqui show configuration dos comandos, exemplo, o show configuration aqui no DataGuard Broker, eu gosto de utilizar o DataGuard Broker e recomendo que utilizem o DataGuard Broker justamente pela facilidade, né, do dia a dia para você administrar o seu ambiente, tá? Então, você vê que com show configuration você já consegue ter uma ideia aí do ambiente. O Mário falou um pouco da questão do protection mode, né, os modos de proteções que existem no DataGuard. O nosso aqui está com o maximum performance, né? O nosso primeiro banco de dados chama primary mesmo, e o segundo DBDG como physical, né? Eu posso aqui, no caso aqui, fazer um show database também, e aí vocês vão ver que tem um pouquinho mais de informação, tá? Então aqui, show database, o nome do meu database, ele fala qual que é a role desse database, fala que é um physical standby, né? Dá o tempo de transporte lag, de apply lag. Então, se eu tiver aqui um gap, né, é importante que esse gap não seja maior que 30 segundos aí, aproximadamente, mas assim, se eu tivesse um gap tanto no transporte do meu Redu
como na aplicação dos dados que estão vindo do primário, ele estaria aparecendo aqui, tá? E fala para ele que é o mais importante que nós vamos ver aqui, que é o Real Time Query, tá? Bom, como o Mário comentou, nós temos aí o DataGuard. Então, quando você está na Edition, na Edition do Enterprise Edition, né, você tem a possibilidade de utilizar o DataGuard, tá? Se você quiser abrir o seu banco de dados como consulta, e ao mesmo tempo que ele está sendo consultado, você possa aplicar as alterações que estão vindo do seu primário da sua produção, você tem a opção de ter o Active DataGuard, tá? Qual que é a ideia do Active DataGuard? É que você consiga tirar o workload, por exemplo, do seu primário, né, e jogar para o seu standby. Então, aquelas suas consultas de BI que você precisa, ou de analíticas, né, analítica que você precisa fazer ali na sua produção, que são consultas pesadas, que levam, às vezes, 1 ou 2 horas executando ali, extraindo dados massivos, você pode transportar essa consulta para o seu Active DataGuard. Né? Então, você, desenvolvedor que emite muitas consultas, que precisa gerar relatórios e coisas desse tipo, você consegue levar todo o seu workload, né, e utilizar lá o consumo, os recursos de CPU e memória do servidor de Active DataGuard, em vez de estar utilizando o seu primário. Tá? Então, essa é uma das ideias. Backup, então você consegue fazer o backup, né? O DBA ele consegue fazer o backup, em vez de fazer o backup do lado do primário, ele consegue fazer o backup dali do lado do DataGuard também, né? Então tem diversos tipos de workloads que você pode evitar de executar na sua produção e vai executar no seu DataGuard se ele tiver com Active DataGuard, né? Exemplo deles aí, hoje que o Diego vai falar para vocês, que é o DML Redirection. Você consegue fazer, alterar dados no seu DataGuard também, né? Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês também agora. Mostrei do lag, né, que é importante. Deixa eu ter um parâmetro aqui também, que é o lag, também, que esse é um pouco mais detalhado para nós. Opa. Show. Configuration lag. Tá? Então, o que faz o Show Configuration lag? Se você quer saber se o seu banco de dados primário está consistente, né, está equiparado, igual ao seu standby, né, se todos os dados que estão em um estão no outro, você pode executar o Show Configuration lag. Né? Então, aqui vai mostrar também performance, vai falar do transporte lag, né, que é o processo que transporta, envia os reduz, né, as alterações que foram feitas da produção para o DataGuard, né, e vai falar também se está aplicando, se o apply lag, se tem algum lag aí, né, algum gap de aplicação também. Você pode ter um problema de rede, coisa desse tipo, e aí você acaba aqui não transportando os reduz e não aplicando eles. Né? Então, deixa eu conectar o banco de dados agora. Bom, então aqui, mais para a gente só identificar como que está o nosso ambiente, o banco de dados está aberto, né? O nome da instância, tá? O host name, ele chama DataGuard Server, como falei para vocês, é um DB System que está na region de San José, né? Ele está como um physical standby, e o modo dele é read only with apply, significa o quê? Ele está é um banco DataGuard, Active DataGuard, tá? Ele está no modo apenas de leitura, porém, recebendo, aplicando ali os logs que vêm do primário, tá bom? Bom, então, pessoal, eu prefiro o Brooker, né? Eu recomendo o Brooker para poder verificar o gap e administrar o ambiente. Mas, por exemplo, você consegue utilizar a visão Vedora DataGuard para poder ver a questão de lag, né? Então, essa informação da data, aqui é a data da última vez que recebeu informação do DataGuard. Então, vocês podem ver que é a data do sistema também, então está bem próximo, o gap aqui é de 2 segundos aproximadamente, né? Então, data de quando ele recebeu a última informação e a data do sistema aqui. Então, vocês veem que bem próximo, não tem gap nenhum, né? Bem próximo aí, 2 segundos. E por aqui, a gente consegue também ver a vManage de standby, né? Essa Vidola vManage de standby, ela vai mostrar para nós aqui que o mais importante, MRPO, esse processo aqui, está aplicando os logs, tá? Está na sequência 124. Então, sempre que altera uma informação no DataGuard, no primário, que altera, faz um switch de redo ali, que gera uma nova sequência, é atualizado aqui, e esse processo que é encarregado de aplicar os dados no standby, tá bom?
E, pessoal, vou passar a palavra para o Diego. Diego, vai executar para nós uma demo agora de DML Redirection, né? E aí depois Isso aí. eu volto. Manda bala, Diegão. Beleza, boa, Calistão. Valeu mesmo aí pela introdução e exemplificação aí do Oracle Data Guard, junto com o Marião. Deixa eu só preparar aqui então para a gente fazer, né? Então, pessoal, que nem foi comentado aí pelo Calisto, né? Vamos fazer uma demo agora de DML Redirection, tá? Então, o que é essa feature aí, né, do DML Redirection? É quando você tem o caso que a sua aplicação, né, ela precisa acessar ali o seu standby e de vez em quando precisa fazer alguma operação de insert, update ou delete, tá? E a ideia é que você tenha uma aplicação que faça isso não com muita frequência, né? Periodicamente que precisa fazer algum tipo de alteração dessa. Então, o DML é uma feature aí que tem no 19C, né, a partir do 19C, que pode te auxiliar aí, então, né, para você utilizar o banco em standby ali dentro do seu DataGuard, tá? Então, vamos simular aqui, então, como que é feito isso, né? A gente tem, então, nosso ambiente aqui. Deixa eu só preparar aqui para a gente poder fazer. Então, beleza, pessoal, estou aqui dentro do nosso on-premise, tá? Vamos conectar aqui no banco. Deixa eu só configurar o nosso terminal aqui para que a gente não tenha problemas aqui na hora de gerar aqui a saída. Vamos dar uma formatada aqui. O pessoal aí de banco já conhece bastante aí, né? Os DBAs aí bem rotineiramente fazem isso. Vamos lá. Então, vamos gerar aqui uma saída aqui. Vamos fazer um select aqui para a gente puxar algumas saídas. Então, vamos falar um pouquinho aí do nosso banco aí, né? On-premise, né? Então, com status open, tá? É o nosso primary. Ele tá aqui no nosso data center aqui em São Paulo, né? Local aqui. Tá? É o nosso on-prem data guard, tá? Ele está como primary e está no modo read write, tá, pessoal? Então, como vocês podem ver aí, o banco está aberto para escrita. E vamos fazer um select aqui para vocês verem, então, que não temos nada, tá, pessoal? Ele está zeradinho aí, está aguardando, então, para ser utilizado, tá? Está disponível. E nós temos aqui também o nosso DataGuard, tá? Que está lá no CI. Então, vamos conectar nele também para a gente poder mostrar aqui o ambiente para vocês. Aí vamos fazer a configuração. Beleza. Então, beleza, pessoal. Estou conectado lá no banco, né? Vamos trazer aqui, vamos fazer um select também aqui na tabela aqui para dar uma olhadinha o que ele tem. Então, como vocês podem ver aqui também não tem nada, né? Tá zerado. E aqui no nosso on-premise também está zerado, né? Deixa eu colocar a tela aqui uma do lado da outra, que acho que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem, né? Só acertar aqui. Vamos colocar aqui o nosso on-premise e vamos colocar aqui o nosso DataGuard. Maravilha. Então tá, pessoal, vamos mostrar um pouquinho então aqui o nosso DataGuard, né? Então vamos supor que você tem a nossa aplicação, né? Que está acessando aqui então o nosso standby. Está lá lendo e vai precisar de repente fazer alguma alteraçãozinha, alguma coisa, né? E se você tentar fazer isso direto ali no nosso standby, você vai ter um erro, tá? Por quê? Porque né, só está aberto somente como leitura, né? Só tem o acesso aí somente como leitura, tá, pessoal? Então, para isso, a Oracle ela lançou aí na 19, então essa feature aí do nosso DML aí, né, para configurar. Então, é uma stringzinha que você vai configurar lá no seu banco. Então, ou seja, você dá um alter session enable Active Data Guard Redirect DML, tá, pessoal? Só ativar, tá? E aí, então, uma vez que ele altera, aí sim ele vai permitir que a gente possa fazer uma alteração no banco, tá, pessoal? Então, vamos colocar aqui para vocês verem. Tá? Então, agora a gente vai fazer a simulação aqui de inserir, então, né, dentro da nossa tabela de teste, né, um valor. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, já está rolando, tá adicionando lá para a gente. Maravilha, pessoal. Como vocês podem ver, então, a gente rodou ali o comando, né, para inserir, né? Isso, adicionou já aqui, né? A gente já criou ali, então, uma linha lá para nós, né? Vamos fazer o commit para que... Opa, desculpa, selecionei ali, né? Aí fica difícil, né? Só dar uma zeradinha aqui. Vamos dar um commit, então. Commit, um ponto de vírgula aqui. Show de bola. Então, completou ali o nosso commit, né? Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos ver como que ficou aqui, né? Essa alteração que a gente fez. Então, como vocês podem ver, aqui no nosso DataGuard, a gente conseguiu inserir essa linha que nós precisávamos, né? Agora, vamos dar uma olhadinha lá no nosso on-premise, se ele já aplicou lá. Aqui, ó, maravilha. Como vocês podem ver, então, já está aparecendo aqui também no nosso on-premise, tá?
Só lembrando, então, como que o DML funciona, né? Você vai fazer essa alteração, você vai alterar aqui, né? Vai ativar essa string aí do DML, que ele vai permitir que você, então, faça essa escrita, tá? Mas como é que ele faz? O DataGuard, ele vai escrever, ele vai mandar isso aqui para o nosso primary, aqui no nosso on-premise, tá? Então, uma vez que ele joga aqui, que ele atualizar aqui, aí sim, então, ele vai lá e reflete novamente aqui no nosso standby, aqui no outro lado, aqui, que no nosso caso está no OCI. E é isso, pessoal, é Muito bem bom, Diegão. simples, muito fácil, e espero que possa auxiliar vocês aí no desenvolvimento de algum software que vocês tenham aí, alguma aplicação que precise, né, Calistão? Uma feature bem legal. Isso. E aí agora eu Sim. passo de volta a bola aí para o Calisto, que vai falar de snapshot aí para a gente, né, Calistão? Boa. Bom, pessoal, então, Diegão falou para nós aí, gente, de DML Redirection, né? E vamos voltar aqui a falar de Snapshot Standby, tá? É uma feature bastante utilizada, tem um pessoal que está utilizando bastante essa feature, né? Qual que é a vantagem dela, gente? Você que tem aí seu ambiente, a gente sabe que o desenvolvedor aí precisa fazer muitas vezes teste no ambiente de desenvolvimento, né? E às vezes ele precisa do dado fiel da produção para poder fazer esse teste, né? E você tem a vantagem de ter seu Active Data Guard ali. Você tem o seu Data Guard, que é uma réplica fiel do seu banco de dados, tá? Você vai, a partir desse Active Data Guard, você vai criar um snapshot, né? Você vai abrir esse banco de Data Guard como snapshot, você vai fazer todas as alterações que você necessita ali, os testes que você precisa ser feito com a sua aplicação, né? Ou criar algum tipo de trigger, procedimento, coisa desse tipo, né? E aí a partir desse momento que você finalizou isso, você pode voltar o seu standby, que é o seu Active Data Guard, né? Voltar ele como Active Data Guard novamente, tá? Então, é bastante utilizado isso aí no dia a dia. Evita de você ter que ir lá e fazer um clone do seu banco de dados, leva um tempo, a sua base tem imagina que você tem uma base de 10 teras, né? Você vai ter que fazer um restore dessa base, clonar, fazer backup, restore, clonar essa base, gerar um banco fiel para poder fazer essa alteração. Ok, isso aí não precisa existir realmente. Mas às vezes você precisa é um jogo rápido, você precisa fazer um trabalho, uma alteração rápida, um teste rápido, e você, né, consegue seguir com o seu negócio ali, com as suas validações, com os seus testes, né, com a configuração com a sua tomada de decisão ali em cima da aplicação com esse tipo de tecnologia, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou conectar para o nosso standby, tá? Pessoal, é assim, você consegue fazer tanto via SQL Plus como Brooker, tá? Eu vou utilizar o Brooker aqui nessa demo porque eu acho o Brooker uma ferramenta bastante amigável aí, que pode nos ajudar e facilita no dia a dia, tá bom? Você evita de ter que executar diversos comandos. Então, a gente vai ver aqui a configuração, como que está o nosso DataGuard, né? Tá tudo ok, o status dele, né? O lag dele está ok, né? Eu vou verificar aqui a questão do meu banco de dados em si, do standby, show database, o nome do meu standby, né? Já vimos sobre isso, já falamos sobre isso, então ele está como real-time query aqui, que significa que ele está com Active Data Guard, tá? Ele está habilitado a leitura real e a receber os logs, tá? O que eu vou fazer é um comando bem simples, olha como que facilita, olha gente, converte database DG, DBDG, que é o nome do meu standby, né, para snapshot standby. Quando eu faço isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse seu banco de dados, que é o DataGuard, não tem nada a ver com a produção, sua produção fica ali parada, tá? Vai continuar bufferizando, enviando os retus ali, só que eles não serão aplicados, tá? Eles não serão aplicados. E aí, o DataGuard ele vai ser convertido ali no snapshot, você pode fazer as alterações que você necessita, e quando você retorna ele para Active DataGuard novamente, ele vai fazer aquelas alterações que você fez e vai voltar, o seu banco de dados vai voltar a ser um Active Data Guard, tá? Então, é muito válido aí para quem é desenvolvedor e precisa ter uma réplica fiel da produção aí no dia a dia para fazer teste, ajuda bastante, tá bom? Bom, então, pessoal, aí nosso comando foi completo com sucesso, tá? Então, nós convertemos o nosso standby aqui, o nosso Active Data Guard para o snapshot, né? Então, deixa eu só agora já convertir, deixa eu validar aqui algumas informações. Vamos rodar um show database para ele aqui. E você pode pedir para o seu DBA fazer isso para você aí, criar ele como um snapshot standby para que você possa fazer as devidas alterações, tá bom? Então, nesse caso, o que aconteceu aqui? Ó?
estão vendo agora que ele passou, antes ele era um physical standby, né? E agora ele é o snapshot standby, tá? A partir desse momento aqui, se você conectar aqui para o seu banco de dados de DataGuard, a gente consegue fazer algumas consultas aqui, né? Se fizer umas consultas via DG Brooker, né? E agora podemos fazer as consultas também via SQL Plus, tá? Então, eu rodei aqui, estou utilizando a VDollar Instance, tá? E a VDollar Database, e aí estou vendo o nome da minha instância, quando que esse banco foi restartado novamente, ele passou do Database Role, que agora é um snapshot standby, né? Está como read-write. Significa que eu posso escrever para esse banco agora, tá? Então, vamos lá. Eu já estava aqui de novo, só conectar, deixa eu limpar a tela para ficar mais fácil para vocês verem. CL Screen, Show PDBs, e aí nós temos aqui o nosso PDB Primary montado, tá? E aí o que eu vou fazer aqui, que eu vou abrir esse Primary, tá bom? Show PDBs. Vou conectar direto para o nosso PDB aqui. Vou sair aqui. Então, estou conectado para o meu PDB primário, né? Só que ele está no servidor de DataGuard, tá? Então, foi que a gente acabou de abrir. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um usuário, tá bom? Opa. Create user, tá? Eu vou criar uma tabela chamada SnapTest, tá? E aí eu vou dar limite vou dar uma cota limitada para TB Space Users, tá bom? Vou inserir dados nela. Você poderia estar, no caso, aí, criando uma procedure, criando uma trigger, né, desenvolvendo algum tipo de código no banco de dados, mas no caso aqui, eu estou mostrando para vocês que o banco de dados está aceitando a receber informações ali, né, e ser atualizadas essas informações, né. Ok? Comitê as informações, vou fazer um select aqui, e aí eu tenho o banco de dados lá, se eu só melhorar aqui a leitura. Então, nós temos aqui um banco de dados com o Vinícius, Diego e o Mário, aí, né? Posso inserir também aqui, se for necessário, até o... Tá faltando outra borda aí, né? O diretor aí, geral, né, cara? Justamente é o que eu estou fazendo agora. Pô, isso aí, Tá borda. E aí a isso gente vem aí. aqui e insere o taborda também. Omite. Opa. Omite. Tá? E aí quando eu faço um select nessa tabela aqui, tá? Eu tenho aqui, é que eu coloquei ele dados, né, informação ficou caractere especial, tá? Mas tem o Lourenço Taborda também. Então temos o Vinícius Calixto, Diego, Mário e o Lourenço, ok? Bacana. Então significa que o meu banco de dados agora, ele está aberto para fazer o que eu quiser aqui nele, tá? E agora que eu vou fazer aqui, eu vou voltar esse meu banco de dados para físico standby novamente. Então, para fazer isso, você vai solicitar lá para o seu DBA, ele vai parar o banco de dados de DataGuard, tá? Então, todos aqueles logs que ficaram represados ali, aqueles reviews logs que ficaram represados, eles vão ser aplicados agora, tá? Eles serão aplicados agora. Então, eu estou parando meu banco de dados. Então, pessoal, agora o que eu vou fazer agora, eu vou subir nosso banco de dados novamente, com a opção Malt, tá? Bom, pessoal, iniciei aqui o banco de dados novamente no status, né? Ele já está agora na opção de Malt.
está montado. Né? Show. PDBs. Meu PDB também está montado. Bem. Eu vou conectar para o broker. Bom, pessoal, então após colocar meu banco de dados no estado de Malte, tá? O que eu preciso agora é conectar para o broker. Né? O comando é bem parecido, tá? Só que ao invés de fazer para snapshot standby, eu vou converter meu banco de dados aqui para físico novamente, tá? Então o comando é bem parecido, convert database, nome do meu banco de dados para físico standby. Bom? É muito vantajoso quando você tem um banco de dados ali muito grande, então você tem uma réplica fiel, né, desculpa, do seu banco de dados ali, exemplo de 2, 3, 4, 5, 6, 10 terabytes, né, e aí você está replicando esse seu banco de dados para um ativo, você tem a réplica fiel, você não precisa criar um novo banco de dados, fazer um backup restore de 10 teras, tá, para você poder fazer seus testes de desenvolvimento. Né? Você pode ir lá solicitar para a sua área de banco de dados, né? Para o DBA, para ele fazer, se ele tiver um DataGuard, um Active DataGuard, tiver essa feature lá, para que ele possa, né, criar um snapshot momentâneo ali. Olha, eu preciso alterar uma informação numa tabela que só tem eu só consigo fazer isso se for uma réplica fiel do banco de dados, né, da produção, mas por um outro lado, fazer um backup e restore desse banco de dados vai levar muito tempo, né? E eu só preciso fazer um update, preciso fazer um insert, né? Enfim, vai te ajudar bastante no dia a dia, né? Essa questão de você ter um snapshot do seu Active Data Guard, tá? Que é uma réplica fiel da sua produção, tá bom? Bom, então nós executamos o comando aqui e verificamos que foi com sucesso, né? Se eu executar agora aqui um show database novamente, é o que ele vai mostrar aqui que nós temos que ele já está com o physical, né? Leva um tempinho ainda, porque ele está fazendo aqui agora, ele está nada mais do que sincronizando aquele gap que ficou para trás, né? Ele ficou parado, ele ficou bufferizando ali, guardando os redus ali, até que eu voltasse ele para um physical novamente, né? Então, a ideia é que agora ele se sincronize novamente, tá bom? Bom, pessoal, o que eu fiz agora, após ter convertido novamente para Physical Standby, né? Eu verifiquei aqui na VDollar Instance e na VDollar Database, né, o status do banco de dados. Então, o banco de dados está aberto já, o nome do servidor, tá? O Physical Standby, agora ele está como Only Apply novamente, tá? Então, deixa eu só executar aqui novamente essa... Então, aqui conseguimos ver melhor, né? Então, aqui ele já está com o Physical Standby novamente, está com o Read Only with Apply Logs, né? Então, está aplicando o log novamente, tá? Show. PDBs. Então, o que eu fiz aqui foi alterar o meu plugin database para Open, abrir ele também, né? Então agora ele está como aberto agora, só que só como leitura, tá? Voltando para cá, vamos conectar aqui para o nosso broker novamente. Show Configuration. E aí que com a próxima validação agora, né? Vamos checar como que ficou a nossa tabela lá, né? Conectei aqui para o meu PDB. Show. Com name. Estou no PDB primary, né? Vamos verificar como ficou nessa tabela. E pronto. Nossa tabela não existe mais, tá? Então, só checando aqui. Vou conectar novamente para o nosso... Vou rodar o select para validar a nossa instância. Estamos no servidor de DataGuard, né? Físico standby. E aquela tabela que nós tínhamos criado, né, dentro do nosso snapshot, ela não existe mais, tá? O que aconteceu é que o nosso banco agora ele voltou a ser um Active Data Guard, né, como leitura ou como DML Redirection, né?
porém, aquelas alterações que eu precisei fazer ali, de inserir, criar uma tabela, inserir dados, já não existem mais. O banco de dados voltou a ser Active, né, e saiu do modo de snapshot e voltou a ser Active. Porém, no período de snapshot, eu pude utilizar ele para fazer os devidos testes de desenvolvimento, tá bom? Bom, pessoal, essa era a demo que eu queria mostrar para vocês com relação ao snapshot, tá? E agora, por último, o que nós vamos fazer agora será uma demo de um switch over, né? Switch over é quando você, por exemplo, você precisa mudar, né, as regras, os papéis, inverter os papéis, tá bom? Então, vamos supor, eu tenho meu banco de dados, que é, nesse caso nosso, que é primário, que está aqui em São Paulo, Brasil, e o DataGuard está em São José, né? E por algum motivo de manutenção, coisas desse tipo, eu preciso inverter as regras. Eu vou exemplificar um patch. Então, se eu aplicar um patch primeiro no standby, depois um patch no primário. Então, eu aplico lá em São José primeiro esse patch, deixo tudo ok, depois eu venho aqui e aplico o patch desse lado. E quando eu for aplicar agora aqui nesse lado aqui no servidor, nesse servidor aqui que é o meu primário atual, né? Eu quero ter segurança que o primário está no ar. Então, o que eu faço? Faço switch over, faço o primário, vai lá para São José, fica lá, primário. A aplicação vai conectar lá agora, fica trabalhando lá, enquanto eu trabalho aqui no seu servidor, tá bom? Terminei de fazer esse trabalho de aplicação de patch, por exemplo, ou alguma configuração de SO, coisa desse tipo, volto o meu primário para cá, tá? Essa é a ideia do switch over, tá bom? Vamos lá. Então, que eu vou conectar aqui agora para o nosso primário, tá? O Brooker também, vou utilizar o Brooker, usuário e senha e meu TNS. Né? Show Configuration, tá? Então, vocês veem que aí o meu ambiente levou um tempinho, demorou alguns segundos ali, né? O tempo que a gente ficou conversando aqui agora, e ele voltou a ser primário novamente, voltou a ser fixo standby novamente, né? Foi o tempo dele pegar 15 logs que ficaram represados, porque eu tinha criado ali um snapshot para poder abrir o banco para alteração, então ele vai represar o Redu, né? E falar, trabalha com ele aí, que eu estou segurando as informações que estão vindo da produção aqui, do primário. A hora que eu voltei ali para standby, ele pegou aqueles logs e começou a aplicar novamente, tá? E aí já estabilizou, já está ok. O que eu vou fazer aqui, pessoal, é muito simples. Eu estou fazendo aqui, vocês podem ver aqui, eu tenho aqui o meu primário, que está aqui, como eu falei para vocês, em São Paulo, e em São José está o DBDG, underline DBDG. Primeira coisa que eu tenho que fazer é um validate. Vai falar assim, olha, estou apto a ir para São José, né, que é onde está esse cara aqui, onde está esse banco de dados, e aí o Brooker faz toda essa validação para você de uma forma muito rápida, com um comando só, tá vendo? É muito simples, né? E ele fala assim, olha, ok, você está pronto para um switchover, você está pronto para um failover, que é uma outra situação, tá? Ele fala se o flashback está habilitado, né? Ele fala se está em cluster, e ok. Então, assim, se está pronto para um switchover, o que eu preciso fazer aqui, pessoal? Eu preciso mandar ele para o outro lado, né? Eu quero mostrar para vocês aqui o nosso switchover, então, apenas um comando, switchover to. O que eu estou fazendo? Falando, primário, agora você está indo lá para São José, tá? Os dados estão equalizados, os dados estão iguais, né? O que vai acontecer é uma inversão de papéis, tá bom? E aí, a partir desse momento, sua aplicação começa a conectar lá no primário, que está lá em São José, tá? Um exemplo. Esse é um exemplo, poderia ser aqui no CI de São Paulo mesmo, tá? É só um exemplo. É que o nosso ambiente está dessa forma aqui. Então, o que está fazendo agora, por trás, geralmente eu recomendo, tá? Aqui, mais por questão de configuração, a gente não vai habilitar os logs, mas eu recomendo ficar acompanhando o alert log ali do switchover, né? Todos os logs, acompanhando o alert dos dois bancos, né? Para acompanhar todo o processo de switchover. Tá? É um processo rápido, né? E ajuda bastante no dia a dia. Às vezes você precisa fazer alguma alteração no ambiente, sistema operacional, né? Ou patch, ou coisa que vai gerar um outage do lado do seu primário, joga ele lá para o lado, faz um switch over, joga ele para o outro servidor de DataGuard, né?
O DataGuard vai estar desse lado aqui, é só a sua cópia do seu outro banco de dados, então você não teria tanto problema. Faz o que tem que fazer, terminou a sua manutenção, inverte o papel de novo, traz ele para São Paulo de novo, tá? E leva alguns minutinhos aí, mas ele finaliza com sucesso, né? Ele vai fazer toda a migração de papel. Ok, então ele falou aí que o nosso switchover foi com sucesso, gente. O que eu vou fazer aqui novamente, já fiz um validate. Pode fazer aqui, ó. Show configuration. E aí, ele vai mostrar agora os novos status, os novos papéis, né, do nosso ambiente, né? Então, leva um tempinho a mais aí, para ele poder se sincronizar novamente, mas vocês podem ver aqui que já mudou aqui, né? O meu DBDG, que era o meu standby, lembra? Aqui para cima. O meu DBDG, que era o meu standby, ele agora é o meu primário. E o meu primário é o meu físico, né? Que está do outro lado lá. Em mais alguns segundos. Bom, e agora já resolveu o lag novamente, né? Então, o que vai acontecer, o que você precisa fazer é apontar a sua aplicação, se você quer conectar no seu primário, apontar ela para o servidor de físico e standby, lá para o seu servidor de DataGuard, porque agora o primário está lá no seu servidor de DataGuard, tá? E o seu DataGuard está aqui no seu primário. Você pode executar sua manutenção, né? Porque se você tiver outage, seu outage vai estar sendo no seu DataGuard e não no seu primário. Feito isso, daí você pode fazer aí um outro procedimento, né, que é switchover também, mas, porém, ele é a volta, é o switchback, tá? Então, nós chamamos ele de switchback. E aí, finalizou a sua manutenção, volta para o primário, tá? Então, é um comandinho bem simples, por isso que eu gosto de utilizar, recomendo utilizar o Brooker. Então, o Brooker ajuda bastante no dia a dia. Porque ele facilita muito o gerenciamento, a administração do ambiente, tá? Bom, pessoal, finalizaram o nosso switchback, né? Eu venho para cá novamente, show configuration, tá? E é o que ele vai me falar aqui, que o primário agora é primário novamente, e o meu DBDG é físico standby novamente, tá? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês no dia de hoje. Isso aí, Lauro, show de bola, quer falar Cristão. alguma coisa? Diegão, falou alguma coisa? Não, só falar que foi show de bola as demos aí. Espero que a gente tenha conseguido trazer um pouquinho de conteúdo bem interessante para o pessoal, né, de desenvolvimento. Sim, justamente. E junto com o Mariel aí, valeu pela oportunidade, tamo junto. Muito legal. Acho que a gente consegue trazer um pouquinho aí, ajudar um pouco os desenvolvedores no dia a dia, né? Com a questão do DML Redirection, com a questão do Snapshot Standby, né? Um switchover quando for necessário algum outage, alguma manutenção em aplicação, né? Então, assim, né, isso são as funcionalidades aí do Active Data Guard, né? Galera, Exatamente, né? muito obrigado a todos pela participação. Obrigado a todos pelo tempo com nós aqui hoje, tá? E até mais. Um grande abraço. Tamo junto, pessoal. Valeu. Abraço.